Eu já fiz um vídeo comentando sobre a história em quadrinhos escrita e desenhada pelo Ishinomori Shotaro, Kamen Rider Black, que foi publicada originalmente de 1987 até 1989. Só que, apesar da história em quadrinhos ter se encerrado, ela não se encerrou completamente, porque em abril de 89 foi publicado mais um capítulo de Kamen Rider Black, que é o Kamen Rider Black Part X Imitation 7, que é uma HQ que foi pensada como um capítulo extra para o Kamen Rider Black. Então ele tá dentro da continuidade do Kamen Rider Black do Ishinomori Shotaro. E o Part X é o de parte extra. Só que apesar dela fazer parte da sequência da HQ do Kamen Rider Black feita pelo Ishinomori, essa aqui não foi feita pelo Ishinomori, e sim pelo Shimamoto Kazuhiko. O Shimamoto ainda faria vários trabalhos vinculados ao Ishimori Pro, o estúdio do Ishinomori. Inclusive foi ele quem o Ishinomori convidou para desenhar a continuação de Skullman, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal. Essa versão que eu tenho aqui é uma republicação que saiu na edição encadernada de 1999 de Kamen Rider Zeto-O. Mas apesar de estar nessa edição de Zeto-O, ela não faz parte de Kamen Rider Zeto-O. Kamen Rider Zeto-O foi publicado 4 anos depois, em 1993. E esse volume, ele tem Kamen Rider Zeto-O, que é do Shimamoto, que é a maior história que está incluído nele, mas tem outras histórias curtas do Shimamoto que estão relacionadas com o Ishimori Pro e com o Kamen Rider. E uma delas é o Kamen Rider Black Part X. E sobre o que é o Kamen Rider Black Part X? É a história do Tachikawa, que é um sujeito que ele foge porque ele havia sido capturado pela Gorgon e transformado num Kaizoningen. Só que o Kaizoningen em qual ele foi transformado é o Black Dummy Nanago. O Black Dummy, o boneco Black número 7. Que são um tipo de cópias criadas a partir da mesma transformação pela qual o Kotaro e o Nobuhiko passaram. Então eles são réplicas do Kaijin que o Kotaro foi transformado, só que são versões controláveis, produzidas em larga escala para capturarem o Kotaro que havia fugido do Gorgon ou assassinar ele, o que fosse possível fazer. Só que o Tachikawa, ele consegue fugir do Gorgon, mas não fica por isso mesmo. Vários Kaijins são enviados para capturar o Tachikawa de volta. E a história é basicamente sobre o Tachikawa tentando voltar à vida normal dele, como se nada tivesse acontecido, e ele era líder de uma gangue de motociclistas, um Bosozo, só que, obviamente, ele não vai conseguir voltar à vida normal dele, porque ele não é mais um ser humano normal. Agora ele é um Kaizoningen, e a Gorgon tá atrás dele para recuperar ele, porque ele é uma arma. Ele é um objeto no qual o Gorgon investiu, tem interesse de ter ele de volta para cumprir a missão dele, que é capturar ou matar o Kotaro. E é uma história bem curta, ela é um capítulo único que tem umas 44 páginas. Só que nessa história, o Shimamoto, ele trabalha uma questão que é bem interessante, que está bastante relacionado com a função e a experiência dele como autor de quadrinhos, mas também está relacionado com quebrar uma expectativa do que a gente entende como Kamen Rider. Porque nas histórias de Kamen Rider sempre tem um sujeito que é manipulado artificialmente, ele deixa de ser humano para transformar numa coisa, mas por sorte esse sujeito que é o protagonista, ele costuma ser um sujeito com uma ética inquestionável, é um sujeito que ele é bom, e mesmo após receber aquele poder que originalmente é mau, ele decide que vai se arriscar para fazer algo bom com esse poder. Mas um dos pontos do Shimamoto aqui é, e o que aconteceria se o cara que fosse transformado nesse Kamen Rider não fosse um sujeito íntegro, ético e que está disposto a arriscar a vida para proteger os mais fracos? O que aconteceria numa narrativa assim? Então o que Tachikawa faz é, ele tenta voltar à vida dele, e quando os Kaijins da Gorgon vão perseguir ele, o que ele faz? Ele foge. E ele não só foge, como ele deixa os amigos dele serem atacados e assassinados pelos Kaijins da Gorgon. Então, num contexto de perigo, ele tem aquele poder dele, ele é uma réplica de um Kamen Rider, mas ele prefere fugir, ele prefere abandonar os outros para não se arriscar. Mas eu acho que o mais interessante nessa história é o outro ponto, que é como o Shimamoto tá falando da atuação dele como mangaka e do peso de lidar com a tradição, porque o personagem dele, o Kamen Rider dele, é o Black Dummy número 7. Então, primeiro, ele é uma réplica inferior do Kamen Rider Black do Ishinomori. Então ele está fazendo uma história de Kamen Rider, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, olha só, o meu Kamen Rider é um Kamen Rider inferior ao do Ishinomori. Ele é uma réplica, ele é um simulacro de um Kamen Rider do Ishinomori, ou seja, uma cópia que tenta imitar, mas que tem uma qualidade inferior porque não atinge aquele ideal que ele está tentando alcançar, que é um ideal inalcançável, que é o grande Ishinomori Shotaro. Só que o Kamen Rider dele
não só é um Black Dummy, ele não só é uma cópia do Black, como ele é o Black Dummy número 7. Ele está dizendo que ele é uma das muitas cópias do Kamen Rider do Ishinomori. Quantos outros assistentes do Ishinomori tiveram que fazer versões de Kamen Rider? Quantos outros autores tentaram copiar ou usaram como influência o Kamen Rider do Ishinomori? E ele é só mais um sujeito entre muitos tentando duplicar a obra do Ishinomori. Então o Shimamoto está falando aqui sobre o peso que é a responsabilidade de dar continuidade para uma tradição de um dos mais influentes quadrinistas do mundo. E uma cena que aborda bem esse ponto é quando o Kotaro finalmente aparece. E ele aparece para ajudar o Tachikawa. Então o Kotaro chega e vai ajudar o Tachikawa a enfrentar os Kaijin da Gorgon. E quando o Tachikawa olha para o Kotaro, a reação dele é ficar espantado e dizer: você é o verdadeiro. Ele percebe que ele é uma cópia e que ele está diante de um sujeito que é muito mais do que ele, é muito maior do que ele. Então tem toda uma experiência do sublime que o Tachikawa tem diante do Kotaro. E o Kotaro é mostrado como um sujeito muito mais forte que ele. Aqueles Kaijins que o Tachikawa está tendo dificuldade para enfrentar, o Kotaro lida com eles com tranquilidade. Mas não é só uma superioridade física, ele não é só um guerreiro melhor, uma forma de vida superior. Ele é um sujeito moralmente superior. O Tachikawa olha para aquele sujeito que é o Kotaro e ele se sente pequeno diante daquele sujeito, não só por ele ter sido manipulado para ser uma réplica do Kotaro, mas porque o Kotaro é um sujeito moralmente superior a ele, um sujeito eticamente superior. Enquanto o Tachikawa fugiu e não salvou os amigos dele, o Kotaro vai lá e se arrisca para salvar o Tachikawa, vai lá e se arrisca para salvar um sujeito que tinha sido criado para matar ele. E quando o Kotaro faz isso, ele toca o Tachikawa de algum jeito que faz o Tachikawa mudar. Ele pensa: pô, olha só para esse cara é incrível demais, eu quero ser como ele, eu quero ser mais parecido com ele. E apesar de ser uma história com uma estrutura narrativa simples, é o sujeito fugindo, sendo perseguido, encontrando aquele cara que ele deveria matar, mas aquele cara acaba salvando ele, um dos méritos da história, além dela ser lindamente desenhado, né, porque o Shimamoto capricha muito aqui, ele trabalha todo com um ambiente de personagens e de cenários bem naturalistas, mas quando chega na hora de desenhar os Kaijins, ele acaba fazendo várias experimentações. Então os Kaijins são desenhados bem mais rebuscados, mais abstracionistas, com desproporções, mas além do desenho ser muito bem feito e a narrativa visual também é bem bacana, bem desenvolvida, uma das questões que faz essa história ser interessante é justamente como o Shimamoto ele lida com a relação dele com o Ishinomori a partir dessa representação da relação do Kamen Rider que ele criou com o Kamen Rider do Ishinomori, dessa réplica imperfeita que ele fez e que ele reconhece como sendo uma réplica e como sendo inferior diante do original e diante do peso de ter que dar continuidade para algo que o Ishinomori Shotaro criou. E essa leitura da história como uma alegoria para a relação dele com o Ishinomori dá para ser reforçada com uma outra história que tem nesse volume, que é a Tenkou Samu Monogatari, a história de Tenkou Samu, que ela é um tipo de Watakushi Shosetsu, uma história em quadrinhos na qual o Shimamoto ele fala de experiências dele, mas através de um personagem fictício e que não são só experiências só dele, porque nos créditos está acreditado como sendo uma experiência coletiva do pessoal que trabalhava na Ishimori Pro. E a história desse personagem é o Tenka Osamu, ele é um sujeito que ele sonha com ser um mangaka, e ele apresenta um trabalho para a editora, e a editora dele diz que é um lixo aquele trabalho, que ele não vai publicar aquilo, que ele é muito amador. Ele acha que é fácil se tornar um artista de quadrinhos, mas a editora vai colocando ele diante de vários problemas que ele nem imaginou que os autores de quadrinhos passam. E é um pouco da descrição do que o Shimamoto e os outros colegas dele do Ishimori Pro passaram. E chega um ponto que a editora diz que o único jeito dele se tornar um profissional é ele aprendendo a técnica. E para ele aprender a técnica, ele vai ter que se tornar assistente de um mangaka já consagrado, para aprender a técnica de desenho, aprender a como se inserir no mercado, aprender a como lidar com prazos, a como negociar com editores. Então o caminho dele para ser profissional é algo que vai levar anos ainda. E ele chega lá, um artista jovem, achando que ele vai se inserir no mercado fácil. Mas quando ele justamente aceita que ele precisa ser um assistente e a editora vai levar ele para conhecer um artista, para ele ser um assistente, ele chega diante do artista e é o Ishinomori Shotaro. E essa cena que ele tá diante do Ishinomori, ele tá deslumbrado, tá o Ishinomori lá sentadão e ele completamente em pânico por estar diante do lendário Ishinomori Shotaro. E o Ishinomori tem toda uma aura composta por todos os personagens que ele criou. E a experiência de estar diante do Ishinomori é tão sublime que ele não aguenta olhar diretamente para o Ishinomori. Aquilo ali é um peso enorme de uma tradição de décadas. Um autor que trabalhou durante anos, continua trabalhando, criou um monte de coisa, influenciou um monte de gente, continua criando, e ele é ali um novato achando que tem alguma chance. Só que, pô, ele tem que lidar com toda essa tradição. O peso de estar diante daquele sujeito que é a sua inspiração. E que acaba sendo um tipo de experiência do sublime, né? Não é o sublime
sublime de se sentir insignificante diante de uma grande força da natureza ou diante da grandiosidade divina, mas o sublime de estar diante de um sujeito que se almeja ser e que talvez nunca consiga se alcançar. Só que ao mesmo tempo não é só a insignificância, é estar diante daquele sujeito que é tão grandioso que ele nos inspira. A gente olha pro cara e, bah, esse cara é tão incrível que eu quero ser igual a ele. E essa relação que Shimamoto representa nessa história do autor de mangá, que de certa forma também é ele e também eram os colegas dele no Ishimori Pro, é a relação que o Tachikawa tem com o Kotaro. O Dummy Black número 7, uma das muitas duplicatas de um Kamen Rider original, olha para um Kamen Rider do Ishinomori e pensa, pá, esse cara é incrível, eu nunca vou ser ele, mas ao mesmo tempo eu quero ser ele. Vale a pena se esforçar para se tornar um pouco mais parecido com ele, porque se ele conseguir se tornar um pouquinho mais parecido com esse cara, ele já vai ter feito um avanço enorme, ele já vai ter se tornado uma pessoa muito melhor. Então eu achei que valia a pena fazer um vídeo sobre o Kamen Rider Black Part X Imitation 7, não só para documentar que essa história existe, que ela faz parte da continuidade do Kamen Rider Black, do Ishinomori, porque também ela tem um desenho que é muito caprichado, e por ela ter sido a HQ que fez o Shimamoto começar a trabalhar com o Ishimori Pro, e depois fazer várias outras obras relacionadas ao Kamen Rider, em parceria com o Ishinomori, e fazer a continuação do Skuman. E também por, apesar de ser uma história curtinha, de um capítulo só, o Shimamoto conseguir nela trabalhar com essa questão que é a relação dele com o Ishinomori, essa relação com esse sujeito que ele via como mentor dele, que ele queria alcançar, mas que ao mesmo tempo ele era tão grande, tinha uma tradição tão pesada de se carregar, que era difícil de lidar e que fazia ele sentir com que talvez ele nunca conseguisse atingir aquele nível. Mas por hoje era isso. Eu peço que quem gostou, clique no gostei. Quem ainda não segue o canal, eu convido para seguir. Quem puder compartilhar o vídeo, eu agradeço bastante. Também sintam-se livres para comentar. E obrigado e até o próximo vídeo.